Olá pessoal, estamos no Portal Aduaneiro, meu nome é Rosaldo Trevisan e hoje nós vamos apresentar o vídeo 6 da série de comentários ao edital para auditor fiscal e analista tributário da Receita Federal do Brasil. Bem pessoal, nesse vídeo 6 da série sobre legislação aduaneira, nós vamos concluir a análise dessa disciplina na forma em que ela está no conteúdo do edital para auditor fiscal e para analista tributário da Receita Federal do Brasil, basicamente com a estrutura do regulamento aduaneiro. Então, nós já comentamos lá no livro 1 sobre jurisdição e controle aduaneiro, nos livros 2 e 3 sobre tributos e incidentes do comércio exterior. Aliás, hoje foi lançada, agora 7 de fevereiro, foi lançada uma obra chamada Manual de Gestão Tributária. Essa obra tem um capítulo de minha autoria, capítulo 15, que traz um resumo sobre os tributos incidentes em operação de comércio exterior. Então, para você que quer algo atualizadíssimo sobre tributos incidentes em operação de comércio exterior, tanto o livro 2 quanto o livro 3 do regulamento aduaneiro, e aqui nessa obra você vai encontrar também outros capítulos trazendo considerações sobre demais tributos, que você provavelmente vai ter que estudar para o concurso, IRPJ, CSLL, COFINS, contribuição para PIS/PASEP, IPI. Então, é uma coletânea didática, um manual de gestão tributária editado pela Atlas, e a vantagem é que você pode comprar esses capítulos isoladamente. Então, você quer estudar só o de comércio exterior, você vai lá e vai adquirir só o de comércio exterior. Comentamos também no nosso vídeo anterior sobre regimes aduaneiros especiais e aplicados em áreas especiais. E aí nós partimos agora para o livro 5 do regulamento aduaneiro. O livro 5 versa sobre controle aduaneiro de mercadorias, mais especificamente despacho aduaneiro de importação e despacho aduaneiro de exportação. Os demais temas desse livro são secundários e pontuais. Os protagonistas aqui do livro 5 são despacho de impo e despacho de expo. E aí você tem que prestar atenção nas definições, principalmente naquelas que se confundem, se embaralham entre si. As diferenças entre despacho aduaneiro, desembaraço aduaneiro, conferência aduaneira, verificação da mercadoria, vistoria aduaneira. Parece que eu estou falando da mesma coisa, usando expressões diferentes. E não, cada uma dessas expressões que eu usei se refere a algo distinto. Despacho aduaneiro é um procedimento, é o procedimento pelo qual você importa a mercadoria ou exporta a mercadoria. E o procedimento mediante o qual é verificada toda a regularidade da operação. É importante, esse conceito está explícito tanto para a importação quanto para a exportação no regulamento. Para efeito de concurso também, você tem que ter uma noção de quais são as etapas do despacho de importação. E que uma dessas etapas é a conferência aduaneira, que é o outro nome que eu usei aqui, E a conferência aduaneira pode se ater a aspectos documentais ou aspectos físicos da mercadoria, que é a tal da verificação da mercadoria. E o outro nome que eu usei, vistoria aduaneira, é uma operação que nem existe mais, foi abolida. Se você procurar o decreto 6759, o regulamento aduaneiro, e fizer uma busca na expressão vistoria aduaneira, você vai ver que só vai encontrar texto taxado. Esse procedimento não existe mais, não está mais em vigor, não existe vistoria aduaneira, que era o procedimento destinado a apurar extravio ou avaria de mercadoria em uma operação aduaneira. Então, atento aí, se você quiser ter uma ideia básica da estrutura, tanto do livro 5, quanto do livro 6, quanto do livro 7, que são os livros que a gente vai comentar aqui, eu gravei vídeos comentando a estrutura de cada um e os tópicos básicos de cada um desses livros do regulamento aduaneiro em vídeos específicos que você pode assistir aqui no canal do Portal Aduaneiro. Tem uma série só sobre o regulamento aduaneiro. Aqui o nosso objeto é o concurso, o edital para auditor fiscal e analista tributário. Então você tem que prestar atenção aqui em definições, etapas, a possibilidade de simplificação do despacho, os documentos instrutivos da declaração de importação e da declaração de exportação. Saber que no Portal Único agora a gente tem na importação uma fase que a gente chamava antes de uma fase que antecede, de licença de importação. Agora isso
está totalmente incorporado e mesclado com a declaração de importação, é a tal da LPCO, licenças, permissões, concessões e outros, né? O nome não é compatível com o nome internacional, né? O acordo de licenças de importação chama tudo isso de licença. Aqui a gente tem um montão de nomes para a mesma coisa. E na exportação, lembrar que não existe mais aquele documento chamado RE, Registro de Exportação, que tudo agora está na DUE, Declaração Única de Exportação. O regulamento aduaneiro não entra a fundo em procedimentos mais detalhados, quais são os canais de conferência, canal verde, canal vermelho. Isso tudo você vai encontrar nas normas de hierarquia inferior, que eu não sei até que ponto vale a pena você estudar para o concurso para auditor e analista. Mas a de importação é a Instrução Normativa 680 de 2006 e a de exportação é a 1702 de 2017. Tá? O que mais que é relevante em relação à importação e exportação? Logo depois desses dois livros, IMPO e EXPO, e atenção em análise comparada entre eles, né? O de IMPO é o mais detalhado e o de EXPO traz uma disposição residual que diz que se não houver disciplina na EXPO, aplica-se subsidiariamente o que tiver na IMPO, que é um detalhamento mais específico. E aí vem a parte de casos especiais, que são as proibições e restrições na importação, questão do cigarro, que já está um pouco desatualizada, drogas, mercadoria contrafeita, e aí vai ter um tópicozinho, animais vivos, para cada um desses casos que tenha necessidade de anuência de um órgão ou de outro órgão, vai ter um tópico específico lá no item casos especiais. Já está desatualizado também o regulamento em relação a isso, tem um item de uma legislação posterior, que é a Lei 13.097 de 2015, que trouxe uma disciplina específica para a importação de mercadoria não autorizada, cujo conteúdo não foi incluído ainda, não foi trazido por Decreto 6759, que é o regulamento aduaneiro. E aí vem uma parte de um artigozinho, insignificante em termos de tamanho, é o 638, mas importante em termos de relevância. Importante você saber o que é uma revisão aduaneira, ou pelo menos o que o regulamento chama de uma revisão aduaneira, que é um tema super polêmico. Agora a jurisprudência atual do STJ vem referendando a possibilidade de revisão aduaneira, ou seja, de depois de desembaraçar, depois de liberar a mercadoria, ainda poder reanalisar durante o período decadencial algumas disposições relativas ao despacho. Tem ainda uma parte 2 desse livro 5 que trata de abandono, avaria, tráfego postal, mercadorias presumidas idênticas. São todos tópicos bem pequenininhos, aspectos pontuais e que não são tão importantes quanto essa parte inicial que eu comentei. Tá? Então, a meu ver, o cerne desse livro é despacho de IMPO e despacho de EXPO, com destaquezinho para esse artigo aí que eu acho importante também da revisão aduaneira em termos conceituais. E aí nós ingressamos num livro super complexo, que é o livro de infrações e penalidades aduaneiras. Esse é o livro 6 do regulamento aduaneiro, provavelmente o livro mais difícil de estudar do regulamento aduaneiro. Ao todo são 175 infrações e penalidades aduaneiras. O único lugar onde você vai encontrar essas 175 totalmente catalogadas é no artigo ao final dessa obra, Temas Atuais de Direito Aduaneiro 3, é o último artigo dessa obra, um artigo de minha autoria também, em que com tabelas eu vou trazendo cada uma dessas 175 infrações e penalidades. Nem o regulamento aduaneiro está atualizado. Tá? Como o edital seguiu a ordem dos itens do regulamento, há uma parte inicial que é importante para concurso, qual é o conceito de infração, o que é responsabilidade objetiva, herdado lá do direito tributário, em que caso se aplica a denúncia espontânea em matéria aduaneira, é um pouco diferente da denúncia espontânea em matéria tributária. Tá? E aí ele entra nas espécies de penalidades. Tem basicamente, a gente pode desmembrar em subgrupos, mas a gente tem um perdimento, 3 tipos de perdimento: perdimento do veículo, perdimento da mercadoria e perdimento de moeda. A coisa mais importante para esclarecer em relação a esses 3 perdimentos é que mercadoria é aquilo que é objeto da importação. Se você estiver importando um veículo e esse veículo for proibido,
Isso não é um perdimento de veículo, é um perdimento de mercadoria, porque o objeto da importação é que é o veículo. Quando o regulamento aduaneiro, quando o decreto-lei 37 de 1966 fala em perdimento do veículo, tem uma palavra implícita aí, transportador. Tá? As hipóteses de perdimento de veículo são para perdimento de veículo que transporte mercadoria, ou que deveria estar transportando mercadoria, pode estar vazio, mas é um veículo transportador. É mais fácil estudar perdimento de veículo, porque são poucas as hipóteses, no regulamento elas estão basicamente todas no artigo 688, as de perdimento de mercadoria estão quase todas no 689, o 689 é o principal artigo de perdimento de mercadorias, mas tem algumas outras espalhadas nos artigos seguintes. Tá? Uma das mais frequentes hipóteses de perdimento e que tem despertado bastante estudo na doutrina, na jurisprudência, é aquela lá que você encontra tanto no 689 quanto na base legal dele, que é o artigo 5º, que é o inciso 5º do artigo 23 do Decreto-Lei 1455 de 76. É a ocultação do real adquirente, que ficou apelidada aí como interposição fraudulenta. Essa talvez seja uma penalidade de relevância, porque ela é frequentemente debatida. E aí vai para a parte 2, que é a parte das multas. Nós temos 93 multas aduaneiras, são muitas. Tá? O regulamento aduaneiro não congrega todas, falta no regulamento, por exemplo, as multas de defesa comercial, que estão lá na Lei 12.546 de 2011. Faltam as atualizações que estão na 13.043 de 2014. Uma delas importante é uma atualização lá na multa do artigo 711, que é uma multa de 1% por prestação de forma incorreta, inexata, de dados relativos à importação. Essa multa, a partir da Lei 13.043, passou a ser aplicada também na exportação. Então, o regulamento aduaneiro está desatualizado porque ele classifica essa multa de 1% dentro da seção de multas na importação. E hoje ela é aplicável também na Expo, a multa de 1%, que está no artigo 711. Então, o regulamento aduaneiro adotou uma técnica para agrupar essas multas. Ele colocou primeiro as multas que incidem sobre a diferença de tributo não recolhido, multas tributárias, depois aquelas que incidem sobre um percentual do valor aduaneiro, tá? E por fim aquelas em valor fixo. Por exemplo, tem uma multa de R$5.000 por omissão na prestação de informação sobre carga, tá? Que é uma multa frequentemente aplicada hoje também. Depois das multas, você encontra lá no regulamento aduaneiro as sanções administrativas, que estão basicamente quase todas, a maioria delas, estão no artigo 76 da Lei 10.833 de 2003. Então, se você for estudar sanções administrativas, não estude só pelo regulamento aduaneiro. Vá lá na base legal, porque na base legal vai ter algumas atualizações promovidas por essa mesma Lei 13.043 e que ainda não foram incorporadas ao regulamento aduaneiro. Então, tem penalidade no regulamento aduaneiro que já foi revogada lá de sanção administrativa. Nós temos basicamente 3 tipos de sanção administrativa: advertência, suspensão e cassação ou cancelamento. Elas não são pecuniárias, né? Elas são impeditivas ou suspensivas de exercício de uma atividade. Então, por isso a natureza é um pouco diferente. As categorias são perdimento, tanto de mercadoria quanto de veículo, quanto um artigozinho lá que vai tratar de perdimento de moeda. Aliás, esse é um item que, para quem for assistir o vídeo em que eu comento lá o regulamento aduaneiro no livro de penalidades, eu disse que aquele artigo que trata do porte de valores em espécie era em R$10.000 e ainda não havia sido atualizado. Naquela época não havia, agora já. Tá? Então, esse valor agora já está vigente, o valor atualizado, e o porte de valor em espécie agora não é mais R$10.000, é $10.000. Tá? Isso foi lá pela lei do câmbio, a lei 14.286 de 2021, mas que só entrou em vigor agora. Tá? Só produziu efeitos a partir de agora. Na parte final do livro 5, fala lá de relevação de penalidades, de representação fiscal para fins finais e infrações praticadas por órgão da administração. Também temas de menor relevância. Tá?
Eu daria destaque nesse livro 6 para aquele começo que trata de denúncia espontânea, definição de infração, responsabilidade objetiva, e para algumas hipóteses de perdimento, como a de ocultação do réu adquirente, algumas hipóteses de multa em que o RA está desatualizado, como por exemplo a multa de 1%, que não aplica só na importação, aplica também na Expo. Tá? E essa parte final eu considero de menor relevância, até porque ela é menos aplicada do que as partes anteriores. E aí nós vamos para o livro, não é o último, o regulamento tem 8 livros, né, mas o livro 8º do regulamento aduaneiro traz disposições finais e transitórias, então ele não é tão relevante, tem poucos artigos e artigos de baixa relevância com disposições transitórias e aspectos de vigência. Então, basicamente, o conteúdo mesmo do regulamento aduaneiro termina no livro 7, que é um livro que trata de crédito tributário, processo fiscal e controle administrativo específico na área aduaneira. Então, reúne 3 temas, todos eles burocráticos e rituais, né, procedimentais. O primeiro deles, que é o crédito tributário, você aproveita quase tudo lá do que você estudou em direito tributário. Quando que eu aplico acréscimos moratórios, qual é a competência para lançamento, então é basicamente tudo herdado lá do direito tributário. Aí vem a parte de processo fiscal. Na área aduaneira a gente tem mais processos do que na área tributária. A gente tem uma área de intersecção entre esses dois ramos, que é o decreto 70.235, o PAF, Processo Administrativo Fiscal, e que rege determinação e exigência de crédito tributário e também de multas aduaneiras, de multas por falta de pagamento de tributos aduaneiros e para exigência de tributos aduaneiros. Além do que se aplica a exigência de institutos de natureza não tributária que existe na área aduaneira. Por exemplo, direitos antidumping e direitos compensatórios. Então nós temos o rito do crédito, que é um rito conhecido, do 70.235, que você estuda também em direito tributário. Temos o rito de perdimento, que está todo lá no Decreto-Lei 1455, de 76. Esse é um tema de momento também, porque há muita discussão se esse rito do Decreto-Lei 1455, 76, em instância única, se opõe a acordos internacionais celebrados pelo Brasil, como a Convenção de Kyoto Revisada e o Acordo sobre a Facilitação do Comércio da OMC. Tema interessante e que pode ser tratado também lá na disciplina de Comércio Internacional, no concurso para auditor. Vamos comentar sobre isso lá na disciplina Comércio Internacional. Aí nós temos penalidade sobre o transporte rodoviário de mercadoria. Essa é a única multa aduaneira que não é julgada segundo o rito do decreto 70.235. Temos os processos de sanção administrativa, que estão todos, ou quase todos, né, no artigo 76 da Lei 10.833 de 2003, e processos de aplicação e exigência de direitos antidumping. Você encontra decretos específicos de direito antidumping e de direito compensatório editados fora do âmbito da Receita. Tá? Não me parece que quem elaborou o edital quis avaliar isso nessa disciplina. Talvez avalie lá dentro de defesa comercial, na disciplina de comércio internacional. Aqui eu só estudaria o regulamento aduaneiro, no que se refere a direitos antidumping e direitos compensatórios. E os processos de consulta que estão ao final dessa parte vamos dizer assim, dos processos aduaneiros. E aí vem a parte final, controle administrativo específico, controle de processos, de documentos, e uma parte bem interessante que a maioria dos regulamentos aduaneiros do mundo põe no começo e a gente acabou pondo no final aqui no Brasil, que são os intervenientes. Você vai encontrar um artigo disciplinando o despachante aduaneiro, o artigo 810, um artigo disciplinando perícia, que é o 813, e um artigo que foi recém-incorporado ao regulamento aduaneiro, esse é quente também, alteração recente, feita pelo decreto 10.550 de 2020, é o artigo 814-A do regulamento aduaneiro, que trata do operador econômico autorizado, um instituto que está na moda aí mundialmente. E aí na parte final você vai encontrar alguma coisa também em relação ao Fundaf. Em termos de importância nesse último livro, eu ficaria com os aspectos processuais, a parte processual, e essa parte dos intervenientes, essa parte de despachante, perícia e
o operador econômico autorizado. Bom, com isso nós encerramos a estrutura base do regulamento aduaneiro. Para quem está estudando para o concurso de analista tributário, esse é o último vídeo. Para quem está estudando para auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, nós ainda gravaremos alguns vídeos sobre comércio internacional. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu comentário, sua sugestão, seu joinha. Inscreva-se no canal Portal Aduaneiro, ative a sinetinha para receber notificações sobre novos vídeos e acompanhe a gente também nas redes sociais, Facebook e Instagram, Portal Aduaneiro.